Olá amigos, Nação Havaiana, estamos voltando com o Camarote do Leão. Você sabe, o nosso encontro semanal aqui na TV Havaí, sempre trazendo uma informação importante dos bastidores do Leão da Ilha. Aqui ao meu lado está o jornalista André Palma Ribeiro, que sempre faz o programa conosco. Tudo bem, André? Nação Havaiana, vamos para mais um Camarote? Isso, e o nosso convidado é nada mais nada menos do que Diogo Fernandes, o manezinho da ilha, que está há 14 anos aqui trabalhando no Havaí. Tem 38 anos de idade, né, natural do Ribeirão, e ele é o responsável, o coordenador geral das categorias de base, o homem responsável por revelar esses talentos que o Havaí traz para o time principal e também exporta para alguns times fora do país e para outros clubes grandes do Brasil. E vamos começar agora com a saudação inicial do Diogo Fernandes. Tudo bem, Diogo? Quem é Diogo Fernandes? Tudo bem, é um prazer a gente estar prestigiando esse evento, né, organizado por vocês aqui no clube, que o torcedor do Havaí fica muito feliz em estar pegando essas notícias, né. Diogo, né, um menino que nasceu no Ribeirão da Ilha, bairro aqui próximo, iniciou sua trajetória no futebol no Canto do Rio, um clube amador, né, até tradicional de Florianópolis, e posteriormente, em 2004, vim para a categoria de base do Havaí. Isso. Quando ele passou no futebol amador, Diogo sempre foi artilheiro, marcou muitos gols, né? Fez história no futebol amador aqui de Florianópolis. Veio para o Havaí. Como é que começou esse trabalho no Havaí? Como é que foi o início? 2004 e 2005 eu vi como treinador da equipe infantil, né? Posterior surgiu uma possibilidade de trabalhar no departamento de registro do clube, onde fiquei de 2006 a meados de 2011. Em 2011 surgiu um novo convite, né, para ser coordenador das categorias de base e que permanece até os dias atuais. Oh, que legal! E você é coordenador de todo esse trabalho, de toda a base do Havaí, desde quando? Faz muito tempo? Meados de 2011. 2011, isso. É uma responsabilidade muito grande, né? Sim, não só pela função, mas também pelo clube que a gente veste a camisa. É porque hoje você tem sob tua coordenação os profissionais das categorias sub-15, sub-17, sub-20, mais ou menos nesse grupo de trabalho que você consegue extrair essa captação de atletas, revelação, enfim. Isso, hoje o Havaí ele, né, trabalha desde o sub-11 até o sub-20, né, sendo que alojados aqui no clube a partir dos 14, né, então da categoria infantil, e até os juniores, que é a categoria que antecede o profissional. Ok, certo. Qual é a maior dificuldade que tem hoje um atleta que começa na base, que toda criança tem aquele sonho de virar o profissional? O que mais impede alguém de chegar nesse último nível, digamos assim? É a concorrência, né? A concorrência é algo que eles acabam se deparando desde os primeiros passos, né? Até mesmo antes de chegar no Havaí, eles já têm a concorrência, que muitos brigam pelo mesmo espaço. Então eu acredito que essa seja a maior dificuldade, porque mesmo que o atleta esteja aqui no Havaí, ele está em constante avaliação, né? Constantes atletas que estão procurando o clube para poder ingressar na categoria de base, almejando chegar no profissional, e eles constantemente têm que estar sobrevivendo a esse processo de evolução. A responsabilidade do trabalho que o Diogo e toda a equipe dele tem é muito grande, porque, como ele falou, são atletas lá da categoria de 11 anos, e quando os pais, os jogadores são selecionados, vêm para aqui, alojados no clube, se alimentando no clube. Hoje o Havaí alimenta diariamente mais de 100 atletas aqui, com refeição, almoço e janta, enfim, tem uma responsabilidade muito grande de ter esses meninos aqui dentro do clube. Então isso aumenta essa responsabilidade, né, de os pais entregarem os seus filhos, esses futuros atletas, aos cuidados de vocês. Você tem que cuidar com psicólogo, com médico, com atendimento, enfim, tudo isso, né? Isso, exato. Essa responsabilidade é tão grande, né, e por isso que o Havaí tem uma equipe de trabalho multifuncional, né, desde a nutricionista, plano de saúde, psicólogo, né, toda a parte técnica, médica, o doutor, enfim, tem todo um aparato para que a gente possa dar uma estrutura e uma condição desse atleta ser desenvolvido. Esse trabalho que é feito aqui, quando o atleta chega na categoria principal, tem todo um valor agregado a esse atleta, né? Então, poxa, um atleta chega, por exemplo, Luan Pereira, que veio com a gente já desde pequenininho, aí, 14 anos, por aí, e hoje já está
com 18 anos no time principal, um atleta de 7 convocações para a seleção brasileira, né, sendo sub-17 e sub-20, um atleta que tem um valor agregado, o clube investiu na preparação dele muito grande, né? Então ele chega lá com esse valor, é isso? Isso, é o principal handicap dessa situação é a identificação com o clube, né? Porque os atletas acabam chegando muito cedo, no caso o Luanzinho já chegou aqui com 12 anos, né? E aí eles acabam tendo uma identificação, entendendo a história do clube, jogando por amor à camisa, né? Como a gente gosta e é saudosista ainda, aquele atleta que vibra com o clube que ele joga, embora sejam profissionais, mas essa identificação acaba fazendo uma grande diferença lá na frente. De 2011 para cá, mais ou menos assim, quantos jogadores o Avaí lançou para o futebol profissional? Que tu consegue recordar agora, assim? Eu não tenho esse número exato, assim, mas eu posso te dizer que foram bastantes, né? Desde a época lá de Rodinei, que atualmente é o lateral direito do Flamengo, Luciano, que hoje atualmente está no Fluminense, o Wallace, campeão olímpico, está na Holanda, na Alemanha. Então passaram-se muitos atletas, Anderson Lopes, que está no Japão, até os atuais, né? Guga, Luanzinho, Luan Pereira, Getúlio. Então eu te confesso que eu não tenho esse número, mas é um número bem satisfatório. Convém lembrar que o Avaí é um clube com certificado de clube formador. Isso aumenta a responsabilidade do clube porque ele é monitorado, é avaliado. O Diogo frequentemente tem participado de cursos na CBF, até você teve essa semana que passou fazendo esse intercâmbio, essas conversas que só agregam conhecimento ao trabalho que ele faz. Esse trabalho precisa... Qual é que é assim, a maior satisfação que você tem no trabalho que você realiza quando o atleta chega no time principal ou ele é vendido para uma outra equipe, é valorizado, é reconhecido? Qual a satisfação que você tem, Diogo, em relação a isso? Assim, a minha satisfação não é só do Diogo, né? Uma satisfação de uma equipe de trabalho é quando o atleta veste a camisa do principal do Avaí. Obviamente que a gente fica contente quando a gente vê alguns atletas formados no clube e até em outros centros, né, em grandes centros, como o próprio caso do Rafinha, que foi para Portugal, né, atualmente está no Sport, mas a nossa maior satisfação é quando eles vestem realmente a camisa profissional do Avaí, né, e quando acabam tendo um desempenho, um papel importante, para nós supera qualquer tipo de outro feito, né, seja até conquistas na base, que para nós não é a prioridade. Para nós realmente a maior satisfação é um jogador chegar no profissional do Avaí, dar um retorno técnico e o torcedor sair satisfeito com ele. Isso é interessante, né, André? Porque as pessoas ficam preocupadas, a base do Avaí, o Avaí não foi campeão estadual sub-20, ou não foi campeão estadual sub-17, ou fez uma campanha na Taça da Cidade de São Paulo, saiu na primeira fase, na segunda. O objetivo não é esse, o objetivo realmente é revelar talentos, revelar atletas, trazer atletas ao profissional, é isso, né? Isso, não tenha dúvida nenhuma, né? A nossa principal função e ferramenta é eles chegarem no profissional, né? E relativamente, né, não tendo como foco, mas as boas campanhas têm seguido esses acessos aos atletas de profissional, né? Então, as últimas participações do Avaí em competições nacionais, em nível até mesmo estadual, o Avaí tem despontado, né? Tem ganho assim, a maioria das competições, considerando assim, dos catarinenses, mas não é o nosso foco, tanto é que não é uma situação que a gente queira divulgar. Vocês não são cobrados por isso, né? São cobrados por revelar do jogador. Exatamente. O presidente tem um conceito muito apurado de formação, né? E a formação é o produto final, é o atleta chegar no profissional do Avaí, independente, né, das conquistas, embora, né, se a gente conseguir aliar as duas situações, como tem acontecido ultimamente, a gente diz que é uma formação completa, formar um jogador vencedor. Como é que, eu vou deixar o André perguntar também, mas como é que é feita a captação desses valores, desses diamantes que a gente vai lapidar aqui no nosso trabalho? Como é que é feito? O Avaí tem uma rede de captação, a gente percebe que tem atletas aqui no Avaí vindo de outras partes do Brasil, até lá de Rondônia, quando o Avaí tem uma escolinha avançada lá, tem um trabalho bem estruturado lá. Então, como é que é feito isso? Os olheiros, quem é que faz essa observação, essa avaliação e captação? Sim, são das mais diversas formas, né? Nós temos escolinhas
Nós temos a iniciação nossa que é no futsal, né, com os meninos lá de 11 a 13 anos, onde a gente também já faz uma captação dentro dessa modalidade. Dos próprios jogos que a gente faz e torneios observando os adversários e as nossas idas, né, a outros centros, a outras competições, observar jogadores pelo Brasil afora, além, né, de relacionamento, né, de pessoas que já trabalham na área, também estarem indicando atletas aqui para serem avaliados no Avaí. Certo. E pegando aquele gancho sobre a utilização da base aqui no Avaí, no profissional, temos o Fabrício Bento hoje, um dos auxiliares da equipe profissional, que é técnico da Sub-20 e que faz esse trabalho, esse link com os jogadores da base profissional. O quão importante é ter essa, digamos, uma voz mais forte de alguém que conhece os atletas na base e faz esse link com o profissional, assim? Extremamente importante, né? A figura do treinador do 20, podendo estar no treinamento do profissional, ele acaba protegendo o atleta da base quando ele treina, ratificando as suas potencialidades. Dando até um parecer, às vezes o atleta um pouco ansioso, às vezes o atleta não conseguindo fazer um treinamento como tem de qualidade dele, e o Fabrício, por conhecer o atleta na essência, ele acaba tendo e passando para os demais colegas um pouco mais de paciência, né? Por conhecer o atleta num todo, né? Então ele acaba dando um feedback, um retorno para a comissão técnica, né? E esse feedback dele é necessário para que o atleta não se perca nesse período de transição que é muito difícil. A diretoria do Avaí dá integral apoio ao trabalho que vocês fazem, porque entende que esse trabalho é fundamental. Eu queria saber do Diogo, assim, como é que é a concorrência que vocês têm com os clubes, os principais clubes do Brasil que também fazem trabalhos estruturados, são muito bons na base. Eu vou citar dois aí, Flamengo, Corinthians, que têm trabalhos muito grandes, revelam muitos jogadores, são campeoníssimos lá na Taça São Paulo, enfim. Como é que é isso? Como é que vocês administram isso? Trazer um jogador ou perder um jogador para o Flamengo? Porque ele na categoria de base ali, os caras são meio soltos ainda, né? Estão buscando lugar ao sol. Isso, é uma concorrência assim, um pouco desleal, né? Tamanho poder que tem esses clubes e até de investimento, né? Muito superior ao que tem o Avaí. Mas isso não significa para a gente uma dificuldade. O que a gente bota como foco? 2 pilares. Olhar primeiro do que eles, né? Ou seja, captar esse atleta primeiro do que Corinthians e Flamengo vejam, por isso a importância das categorias menores. E o outro, formar melhor, né? Então esses 2 pilares fazem com que o nosso atleta ele possa ter nível de jogar tanto no Flamengo quanto no Corinthians, ou vestindo a camisa do Avaí, despertar interesse desses grandes clubes, né? E o segredo vai estar na maneira que tu forma o atleta, porque na briga de mercado, né, ela é um pouco desleal. Por exemplo, se o Avaí quiser um jogador, o Flamengo querer esse mesmo atleta, né? Então os atrativos do Flamengo supostamente são superiores, né? Eu falo supostamente porque o Avaí também tem um grande handicap, que é uma transição mais suave para o profissional do que o Flamengo, porque às vezes o Flamengo, o Corinthians, o seu jogador de potencial não consegue chegar no profissional, tamanho investimento que tem na equipe principal. E o jogador do Avaí ele consegue chegar, então isso também se torna um atrativo. Além dessa concorrência, e vocês administram bem isso, como é hoje, assim, as pessoas querem saber assim, pô, mas hoje os empresários dominam o ambiente do futebol, até das categorias de base. Como é que vocês administram isso, a presença do empresário com um guri de 15, de 16, 17 anos? Como é que é isso? Então assim, o empresário ele não é determinante, né? O atleta ele pode chegar no clube sem representante, que na maioria das vezes o que acontece, principalmente do infantil para baixo, né? Poucos têm empresário nessa categoria, principalmente as menores, sub-14, sub-13. E no momento que o atleta passa a ser visto, né, como é uma atividade legal, o empresário acaba conversando com a família e agenciando a carreira desse atleta. Ou às vezes, né, com essa idade acima, também é conversado com o empresário. E aí é uma relação onde que o clube, a gente acaba fazendo um trabalho semanal, né? Todas as semanas a gente acaba mantendo contato com os representantes dos atletas para que a gente possa caminhar com os mesmos objetivos. E aqueles empresários que porventura não caminham junto conosco, é um empresário que não nos interessa, porque o principal objetivo
tem que ser os interesses do Avaí. Diogo, eu queria saber de você o seguinte, porque o Avaí tem uma preocupação em tratar bem esses meninos que estão aqui, né? Desde a categoria de base até chegar no profissional, e o Avaí oferece escola, vocês cobram escola dos meninos, né? Escola, tem aulas de língua, enfim, o Avaí se preocupa com isso também, né? Isso, os nossos atletas eles são obrigados a estudar, é uma situação que a gente não negocia, ela é extremamente obrigatória. E porventura, quando o atleta ele não tem uma dedicação suficiente na escola ou na semana, eles acabam não podendo ir para o jogo do final de semana. Não tem essa de que meu filho veio aqui para jogar bola, não foi para estudar, né? Não. O Avaí cobra estudar, se não for estudar, não fica, né? A gente vai ter uma final agora do Campeonato Municipal, onde, se as condições climáticas forem favorecidas, vai ser dentro do estádio da Ressacada. E essa semana um atleta, o centroavante da equipe, né, o titular, ele acabou não tendo um comportamento adequado na escola e não irá jogar a final por conta disso. Então a escola é determinante no processo de formação. Tá, tem uma pergunta que eu acho interessante fazer antes da gente completar o programa dessa semana. É o seguinte, o atleta, vocês trazem um atleta até quase chegando ao profissional, e aí o profissional aproveita ou não. Como é que deve ser doloroso para vocês chegar no momento de tomar uma decisão de que o atleta não vai ter segmento, ou ele não vai dar a resposta daqui para frente do que a gente imagina, o que é. Acontece isso, Diogo? Acontece, só que a gente sempre prepara os nossos atletas para o mercado de trabalho, né? Então a gente tem como prioridade fazer com que os melhores cheguem ao profissional do Avaí. E porventura, por aqueles que não têm como absorver, né, mas que eles têm um nível de estar se inserindo no mercado e jogar em outras equipes e seguirem o seu sonho, a sua profissão escolhida normalmente. Isso, não é só formar futebol, for jogador de futebol, mas se não se transformar num atleta profissional de futebol, pelo menos o Avaí está trabalhando para formar cidadãos aqui dentro dessa estrutura de trabalho. Então nós estamos encaminhando o encerramento de mais um Camarote do Leão, esperando que você tenha gostado do papo com o Diogo Fernandes. Muito obrigado, Diogo. Agradeço, né? E vamos estar sempre à disposição do torcedor havaiano. Tá, obrigado, André. E a gente volta na semana que vem com outra novidade dos bastidores do Avaí no Camarote do Leão. Até lá.